Senhores, sejam bem-vindos então à nossa aula de apoio para a elaboração do relatório relativo ao experimento da lei de Hooke. Tá aí o meu plano de aula, objetivos de introdução, elaboração, métodos e procedimentos, resultados, discussões, conclusão, e aí a gente vai rever com mais profundidade a fundamentação teórica. Então o objetivo dessa videoaula é que você seja capaz no final de elaborar com melhor qualidade o relatório da atividade experimental sobre a lei de Hooke, né, ou a força elástica da mola. Gente, a importância do relatório, né? Ok, pessoal, então, conforme vocês podem ver aí na referência número 6, que eu vou deixar na aula, um relatório é esse conjunto aí de informações utilizadas para reportar resultados parciais ou totais de uma determinada atividade, experimento, projeto, ação, pesquisa ou outro evento que esteja acabado em andamento. Então, é uma forma aí de reportar, né, de informar quais foram as atividades realizadas, os resultados e conclusões a respeito disso, né? É uma atividade muito importante na vida profissional e acadêmica de diversos profissionais aí da iniciativa privada e pública. Então vocês têm que construir essa habilidade, ok? E eu vou tentar com essa videoaula ajudá-los nessa tarefa. Então vamos tratar da elaboração propriamente dita. Eu vou comentar brevemente a respeito das seções do modelo de relatório que eu disponibilizei para vocês no Moodle. No objetivo, né, vocês busquem aí, por favor, registrar quais são os objetivos do trabalho. Eu já deixei um modelinho lá no arquivo, né? Esses objetivos têm que ser registrados aí de forma sucinta, concisa, né? A gente não pode se alongar muito na hora de traçar os objetivos do projeto ou do trabalho ou da atividade experimental. E deve ficar claro para que vai ser realizada as medidas ou as atividades experimentais. Para que se faz isso, né? O que se pretende determinar? Com relação à fundamentação teórica, pessoal, na fundamentação teórica eu vou pedir para vocês registrarem os conceitos necessários à compreensão das conclusões a partir dos resultados e discussões que vocês apresentarem. Então, nessa sessão vocês devem dar um suporte para o leitor acompanhar qual é a sequência lógica que vocês vão seguir para chegar às conclusões que vocês pretendiam já desde o objetivo, né? Então, isso eu já vou destacar desde já. Na conclusão, os resultados e as deduções devem ser estritamente vinculadas ao que você pretendeu realizar com esse relatório, que já está registrado no objetivo, tá certo? Então, por exemplo, aqui nesse caso, vocês vão tentar determinar aí, verificar, né, se a força elástica da mola é proporcional à sua deformação. Então, essa é uma das conclusões que vocês vão ter que colocar no final do relatório, tá certo? A gente vai tratar a fundamentação teórica com mais cuidado a seguir, tá bom? Com relação à sessão de organização de trabalho, vocês vão registrar ali um resumo do conteúdo de cada sessão. Na seção de métodos e procedimentos, na subseção de métodos, vocês vão colocar lá qual que é a estratégia utilizada para se explorar os dados. Então, como é que vocês vão chegar à conclusão das deduções aí dos objetivos propostos, tá? O caminho que vocês vão seguir para chegar a essas deduções. Nesse experimento a gente vai utilizar aí a igualdade da força gravitacional dos maçores com a força elástica da mola para explorar aí a relação entre a mola e a deformação e determinar a constante elástica da mola, ok? Com relação à seção de procedimentos, vocês vão colocar lá a sequência de atividades utilizadas para implementar o método. É bom utilizar diagramas, ilustrações e fotografias para deixar claro como é que foi feito, né? Na seção de resultados de discussão, em especial a seção de resultados, vocês vão exibir os resultados das medidas mediante tabelas e gráficos. É importante colocar legenda em cada uma delas, fazer referência no texto, tá? E na seção da conclusão vocês vão apontar aí quais foram as conclusões que vocês chegaram, verificar se elas estão de acordo com as previsões teóricas ou o que se pretendia com os objetivos do trabalho, tá certo? Vamos tratar aí com mais cuidado a fundamentação teórica, gente. E nesse caso da experimento da mola, vocês vão precisar ter claro aí a associação de molas que vocês usarem. Então achei importante registrar isso. Então, na fundamentação aí, gostaria que vocês colocassem os conceitos da lei de Hooke e descrevessem cada termo da equação. Então, que F é a força elástica da mola, que K é a constante da mola, que X é a deformação da mola, né? Eu gostaria que vocês mostrassem o que é esse vetor de deformação, né? Então, eu vou ilustrar aí, por exemplo, como é que vocês poderiam fazer. E, gente, essa imagem do aparato experimental com a mola na posição de repouso, aqui com uma argola, duas argolas, três argolas e quatro argolas para mostrar a deformação, né? E eu deixei isso aí mais claro aqui
nos slides. Então deixa eu ampliar essa figura só um pouquinho. Então tá aí. Para a gente determinar a deformação, nós vamos ter que considerar primeiro aí o comprimento natural da mola, onde ela não está nem alongada nem comprimida, está na sua posição relaxada. E aqui, depois de ela ter sofrido a deformação. Deixa eu ampliar. Então tá aí a deformação que a mola já sofreu, beleza? Como é que a gente vai determinar essa deformação? Ela vai ser a diferença entre essas duas posições, tá? Que eu vou exibir agora aí para vocês verem. Então isso aí é a deformação da mola. Isso que eu gostaria que vocês deixassem claro no relatório. Pode até utilizar as minhas imagens aí. Então tá bom. Então a gente já viu aí o que é deformação. Agora vamos analisar um pouquinho a constante K. Quanto maior o valor dessa constante, maior a intensidade da força. Isso vai ser característico de molas duras. Então a gente pode concluir que a constante K indica a dureza da mola. Quanto maior o valor dessa constante, mais dura é a mola, maior é a intensidade de força que ela pode produzir. Então tá, essa é a informação contida na constante da mola, a dureza da mola. Gente, agora a gente vai dar uma olhada em como é que nós vamos determinar a constante K utilizando o gráfico. Então, eu estou mostrando aí para vocês um conjunto de medidas aí que eu realizei no laboratório, tá? Tá registrado então nessa tabela e aí a gente vai para o Excel para fazer essas contas lá no Excel, tá bom? Gente, no LibreOffice Calc, que é um similar do Excel livre, eu registrei os valores daqueles dados da tabela lá. Aqui o número de argolas e aqui a deformação em centímetros. E agora a gente vai construir o gráfico da força da mola em função da deformação. Para isso nós vamos primeiro transformar essas medidas aí de centímetros, vamos convertê-las para metros. Então eu vou construir agora essas medidas aí em metros. E tudo que a gente precisa fazer para transformar uma medida que está em centímetros para metro é dividir ela por 100, né? Já que um metro tem 100 centímetros. Então para fazer isso nós podemos utilizar aqui esse sinal de igual nessa célula para fazer ela receber esse valor dividido por 100. Então está aí o resultado já da medida da deformação em metros. Se agora eu quiser aplicar essa operação a todas as outras células, basta arrastar esse canto inferior direito até a quarta célula que pronto, essa operação vai ser replicada para todas elas. Então já temos aí a deformação em metros, tá? E agora nessa coluna eu vou registrar os valores de força em newtons, tá? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar o número de argolas e multiplicar isso pelo peso de cada argola. Uma vez que no equilíbrio a força elástica da mola estava equilibrada pela força gravitacional, então elas têm a mesma intensidade, então a gente pode investigar uma usando a outra, né? Então de novo aqui vou fazer essa célula receber essa aqui, que é o número de argolas, vezes a massa de cada argola, 7,2 gramas. Em quilogramas isso vai ser 7,2 vezes 10 a menos 3, que a gente vai utilizar essa letrinha E aí para representar, tá bom? E agora a gente precisa multiplicar isso pela aceleração da gravidade, que é 10. Pronto. Essa é a intensidade da força que a mola aplicou nessa argola. Agora a gente vai replicar a operação para as demais células. Pronto, a operação já foi replicada, né? E agora nós vamos construir o gráfico. Basta então selecionar aí essas duas colunas com a deformação e a força, inserir o gráfico, clicar em inserir gráfico. Nós vamos escolher um gráfico do tipo dispersão, tá? Dispersão. E aí, para se certificar que a a deformação está no eixo X, deixa eu clicar aqui nesse link de próximo e próximo para certificar que os valores de X são de fato os que a gente havia considerado, né? Vamos lá. Então tá certinho, os valores de X são esses daí mesmo. E os valores de Y também estão selecionados aqui em azul, são esses aí mesmo. Pronto, então o gráfico já está do jeito que a gente quer. Beleza? Então vamos já fazer aí, aproveitar e fazer a discussão dos resultados. Percebam que como o acréscimo de força, né, está sendo proporcional aí à deformação, então vejam que a deformação aqui dessa posição para essa é aproximadamente a mesma dessa para essa, e como a força está crescendo na mesma proporção, a gente pode dizer que de fato essa força é realmente proporcional à deformação. E então, se ela é de fato proporcional a essa deformação, como é que a gente vai determinar seu valor? Bom, então vocês podem clicar com o botão direito em qualquer um dos pontos e vocês vão clicar aí nessa função inserir linha de tendência, tá?
Vocês vão inserir a linha de tendência, que vai ser a reta que melhor se ajusta a esses pontos. Então tá aí a linha de tendência aqui para mostrar que de fato esses pontos eles estão distribuídos em torno de uma reta. E agora a gente pode exibir aí a equação dessa linha, né? Clicando aí com o botão direito nela e clicando aí na opção inserir equação da linha de tendência. Então tá aqui, vocês estão vendo que tem um fator que multiplica o x nessa equação, que é o coeficiente angular dessa reta. Como a força, né? A previsão é que a força dependa da deformação conforme a expressão força é igual a constante vezes a deformação. Então o coeficiente angular dessa reta aí é a constante da mola. Então essa mola tem uma constante de 3,22, já que a gente vai preservar o número de algarismos significativos, vamos ficar com dois algarismos significativos, né? Então 3,2 newtons por metro é a constante dessa mola, ok? Vocês podem fazer isso para determinar a constante da outra mola, comparar as duas para ver qual que é a mais dura ou não, ou se elas são de materiais similares, se as constantes forem muito parecidas, né? E agora a gente vai tratar aí, no caso do segundo semestre da Física 2, né, tanto da metalurgia quanto da informática, nós vamos tratar agora as associações, beleza? Então vamos lá. Bom, então agora a gente vai verificar aí como é que é a relação entre a constante da mola equivalente e as molas em especial, no caso em que elas estão associadas em paralelo e em série. O ponto de partida vai ser, vamos considerar primeiro a associação em paralelo, então nós vamos considerar essas duas molas, como vocês fizeram aí, tanto Física 2, Metalurgia e Informática fizeram isso, né? Associaram essas molas em paralelo. Nós vamos utilizar aí para tratar essa questão o conceito de mola equivalente, que vai ser uma mola capaz de substituir perfeitamente as molas em paralelo, então ela deve produzir a mesma força se sofrer a mesma deformação. É o que eu estou tentando exibir aqui nesse diagrama, né? Se esse conjunto aí deformar da mesma distância, então a mola equivalente deve produzir a mesma força que essas duas molas em paralelo produzem. Em outras palavras, como a força resultante que essas duas molas produzem a soma de cada uma das forças, essa deve ser a força produzida pela mola equivalente. Então tá aí, gente, nós vamos utilizar isso para chegar a uma conclusão interessante. Ó. Como a determinação da intensidade da força de uma força elástica é dada pelo produto da constante da mola pela deformação, então nós vamos utilizar isso em cada um desses termos aí da igualdade. Então aqui no caso da mola equivalente, no caso da mola 1, da mola 2. E aí nós vamos utilizar aqui como a deformação é a mesma nos dois casos, então a gente pode cancelar essa deformação para concluir que a constante da mola equivalente é a soma das constantes da mola numa associação em paralelo. É isso que eu quero que vocês testem, vocês vão fazer um gráfico aí e vão extrair um valor de uma constante da mola. Eu quero saber se a constante dessa mola equivalente que vocês vão extrair do gráfico vai ser de fato a soma das constantes de cada mola em separado, beleza? Então essa é a moral da história, a constante dessa mola e a soma das constantes de cada mola. E agora a gente vai analisar o caso de associação em série, né? Então agora nós vamos considerar duas molas associadas em série, suportando aí um massor. De novo nós vamos usar o conceito de mola equivalente, que vai ser a mola capaz de substituir o sistema, né? Então ela vai produzir a mesma força se sofrer a mesma deformação. Mas agora é importante considerar que a deformação que essa mola equivalente vai sofrer vai ser, na verdade, a soma das deformações individuais de cada mola. Então se essa mola equivalente aí sofrer uma deformação X, essa deformação tem que ser a soma das deformações de cada mola em separado, que é o que eu registrei aqui, beleza? De novo, nós vamos prestar atenção agora nas forças. Eu quero que vocês se atentem para o fato de que, como todas as forças envolvidas aqui, a força que a mola 1 exerce na mola 2, a força que a mola 2 exerce na mola 1, a força que essa mola exerce no massor e a força que o massor exerce na mola, como tudo isso aí são pares de ação e reação, essas forças são todas elas de mesma intensidade, ok? Nós vamos usar isso agora. Então, todas as forças são de mesma intensidade, então a força que a mola equivalente deve produzir deve ser igual aí a essas forças individuais de cada mola. E agora nós vamos utilizar aí a definição, né, da intensidade da força elástica para concluir que para a força da mola equivalente, a deformação que ela vai sofrer vai ser a razão entre essa intensidade de força e a constante da mola, e assim também para as outras duas molas. A moral da história é que, se a deformação da mola equivalente é a soma das deformações, então essa razão vai ser a soma dessas duas razões. E agora nós vamos utilizar aqui que todas as forças têm a mesma intensidade, por serem pares de ação e reação, que nos permite cancelar essas intensidades de forças para produzir essa igualdade.
E agora nós vamos realizar aqui a soma dessas duas frações, né? O mínimo múltiplo comum vai ser o produto dos denominadores, isso vai produzir esse numerador aí. E agora a gente pode inverter ambos os membros da equação para chegar na relação que eu queria mostrar. Então a constante da mola equivalente numa associação em série vai ser essa expressão aí das constantes de mola em separado. E eu gostaria que vocês verificassem isso. O pessoal da informática foi o único que chegou nessa etapa, né, conseguiu fazer isso aí. Então eu quero que vocês da informática verifiquem se a constante da mola equivalente que vocês vão extrair do gráfico vai ser realmente essa expressão aí envolvendo as constantes de cada mola em separado, ok? É isso que eu quero que vocês façam. Dê uma olhada lá no modelinho de relatório que eu vou disponibilizar no Moodle. Vou ficar à disposição para tirar mais dúvidas. E meu muito obrigado. Até a nossa próxima videoaula.